Olá, meninos do sexto ano. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa atividade, que envolve ideia de fração, número misto e leitura de fração. Essa correção será dividida em duas partes. Vamos agora à correção da parte 1 com a professora Erlane Abreu. Antes de tudo, assim, se a imagem não ficar muito nítida, é por conta do livro de vocês, tá bom? Que eu peguei as mesmas questões, só tirei uma foto e coloquei pra gente poder o quê? Pra vocês verem a questão que vocês copiarem no caderno de vocês, se está correta ou não. Primeira questão. Qual é a fração que representa a parte laranja de cada uma das figuras abaixo? A letra A, a gente tem o quê? 5 quadradinhos. Desses 5, o que acontece? 2 estão pintados. Então, a gente tem o quê? 2 quintos, que estão o quê? Pintados. Na letra B, a gente tem quantas partes? A gente tem 8 partes. Dessas 8, quantas estão pintadas? 5 partes. Então, a gente vai ter o quê? 5 sobre 8. Ou, qual outra forma também de a gente falar? Ou 5 o quê? 5 oitavos. Letra C. Quantas partes a gente vai ter? A gente vai ter 9 partes. Dessas 9 partes, o que acontece? 5 delas estão o quê? Estão pintadas. Então, a gente tem 5 o quê? 5 nonos. Na letra D, a gente tem quantas partes? 8 partes. Dessas 8, quantas estão pintadas? 4. Então, a gente tem o quê? 4 oitavos estão o quê? Pintado. A gente pode simplificar? Pode. O que é simplificar? Para quem não recorda, é dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número. Na letra E, a gente tem quantos quadradinhos no total? 36. Desses 36, quantos estão pintados? 15. Então, a gente tem 15 sobre quanto? Sobre 36 o quê? Avos. Na letra F, a gente tem o quê? 5 partes. Dessas 5, quantas estão pintadas? 3. Então, a gente tem 3 quintos o quê? Pintados. Segunda questão, represente graficamente as frações abaixo. Na letra A, 3 sétimos, a gente vai desenhar 7 quadradinhos. Desses 7, quantos vão estar pintados? 3. Na letra B, 8 sobre 8 oitavos. O que acontece? Eu tenho 8 quadradinhos e desses 8 estão o quê? Os 8 estão pintados. Na letra C, eu tenho 2 terços. O que acontece? A gente vai fazer 3 quadradinhos, desses 3 quantos estão pintados? 2. Na letra D, eu tenho 4 quintos. O que acontece? Eu tenho 5 quadradinhos, desses 5 quantos estão pintados? 4. Terceira questão. Responda as questões a seguir. Que fração do dia representa 7 horas? 7 sobre 24. Por quê? Porque o dia tem 24 horas. E 12 horas? 12 sobre 24. Que fração da semana representa 5 dias? Uma semana tem quantos dias? 7. Então, é 5 sobre 7. E 7 dias? 7 sobre 7. Que fração do ano representa um bimestre? Um semestre? Um ano, ele tem o quê? O que acontece com um ano? Ele tem 12 meses. Então, se a gente for contar em bimestre, ele vai ter quantos bimestres? Ele vai ter quanto? Ele vai ter 6 bimestres. Então, é um sexto. Se for em semestre, o ano tem quantos semestres? 2. Semestre é 6 meses, bimestre é 2 meses. Então, se vai ser semestre, vai ser o quê? 1 sobre 2. Ou 1/2, tá bom? 1/2 e 1/6. Quarta questão. Paulinho retirou 4 peças de um cubo formado por diversos cubinhos iguais. Observe a figura ao lado. Observem o quê? Que eu tenho 3 vezes 3.
A gente tem quantos cubinhos no total? 27 cubinhos. Que fração de cubinhos ele retirou? Que fração de cubinhos sobrou? Sobrou quanto? 4 sobre 27 avos. Restou quantos? 23 sobre 27 avos. Foi a quantidade que sobrou.